paz seja com todos vocês. Hoje é nosso primeiro encontro dos homens. Claro que nós queríamos que tivesse mais pessoas, né? Mas Deus marcou esse encontro com cada um de nós e nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus. Vamos nos colocar sobre os pés em um momento de oração, de reverência ao Senhor, para agradecermos a Deus nessa reunião. Eu sei que cada um de vocês poderia ter outro compromisso, alguma outra coisa para fazer, mas vocês decidiram estar aqui hoje. Então, isso é o mais importante nessa noite, é a decisão de vocês de estarem aqui. Muitas pessoas, elas foram convidadas, mas vocês decidiram estar aqui nessa noite. Então, eu acredito que esse primeiro encontro, ele vai trazer uma visão nova para nós do que significa ser um servo do Senhor, ter uma identidade de Cristo, e é pautado nesse tema que nós vamos discorrer hoje, a palavra do Senhor. Prometo para vocês que não vai ser extenso, vai ser breve, mas eu espero que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês. Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Muito obrigado por esse momento. Pai, a semana foi difícil, a semana foi puxada, tivemos tantas dificuldades no decorrer da semana, enfrentamos tantos problemas, tantas lutas, mas aqui estamos de pé, Senhor, para nos reunir, para nos confraternizar, ó Pai, e para nós discorrermos a Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu agradeço pela vida do Aleph, eu agradeço pela vida do Marcelo, do Ed Júnior, do Shalom, agradeço pela vida do Isaac, a cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Eu te agradeço grandemente. Nessa noite, Pai, muito obrigado mesmo, porque o Senhor sabe o que cada um enfrentou para estar aqui, mas nós estamos aqui porque nós decidimos e escolhemos estar aqui nessa noite. É claro que com a força e a ajuda do Senhor, aqui estamos, mas nós decidimos e escolhemos estar aqui nessa noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Pode tomar seus assentos. Quero pedir ao mano, cada um para puxar o hino para nós aí. Amém. Vou para a gente. Vamos louvar assim para a gente. Tem um hino que eu gosto demais, e eu acho que esse é o que vai até o fim. Se fosse para se fazer o testamento, seria esse. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou,
pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, Senhor, nós te louvamos nessa hora, meu Pai, nessa hora bendita. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, meu Deus amado. Porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és soberano, nos céus e na terra. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor amado, nessa noite. E esse rio venha passar em todas as nossas casas, sobre as nossas famílias, com essas águas das correntes purificadoras, águas que saram, águas que curam, águas que limpam, e que estejam fluindo e pairando sobre nós nessa noite, no nome de Jesus, porque Tu és fiel, Tu és soberano nessa noite. Se alguém quer falar alguma coisa, compartilhar algo, fica à vontade, viu, gente? Então, vou aproveitar que eu já terminei de cantar. Deixa eu aproveitar o aquecimento aqui. Gente, ontem, eu vou falar para vocês aqui, porque eu ainda estou vindo de uma noite mal dormida, porque a gente teve que esperar a ambulância voltar do UPA, da Vida Esperança, com a nossa avózinha. 101 anos, você acredita? 101 anos e conseguiu sobreviver de novo. Ela já tinha ido com um derrame, com 2 AVC seguidos, mal de Alzheimer. E rapaz, eu vou falar um negócio para você. Quando ela entrou, eu falei, para ela sair daí agora, só se Deus tiver um propósito. Só para a gente entender que a vida da gente, ela é movida pelo propósito de Deus. Porque na hora que a gente pensou assim, agora vai. E não foi. Rapaz, saiu, recebeu alta, aí eu atendi forte, 101 teve que ser carregada no colo, porque o mal de Alzheimer causa esquecimento até do jeito da pessoa andar, vai perdendo a noção. E aí foi ontem à tarde, ela teve lá de novo no hospital, teve que ser levada de ambulância. Quando deu 10 horas da noite, terminei de pregar na igreja, a irmã olhou para mim e disse assim, eu pedi oração por ela. Minha mãe não tinha também condição de estar lá. Por causa da idade, né? Já não tem mais idade para passar por uma internação também como acompanhante. E aí ela olhou para mim e só perguntou o nome dela. Tipo, qual é o nome da sua avó Risa? Aí eu falei, Maria Mercedes. Ela olhou para mim e disse assim, ó, nunca vou esquecer, mas eu tenho até que voltar lá nessa igreja para dar outra história. Ela disse, ela vai sair de lá. Do jeito que ela entrou, ela vai sair. Você pode ficar despreocupado. Internada, ela não fica. Rapaz, eu vou falar para vocês aqui, diante de Deus. Ela só não voltou para casa naquela mesma noite porque nós tivemos que esperar a ambulância voltar. Porque estava com ocorrência. E aí, 2 horas da manhã foi que consegui chegar com a minha mãe e ela em casa. Então, assim, graças a Deus que nos dá vitória. E é só para deixar claro que o controle não é na mão de Deus. Às vezes, a gente se preocupa assim, com coisa que está fora do nosso alcance. Mas não está no alcance de Deus. É isso. Deus abençoe. Mais alguém?
Voltar. Pode falar, Júlio. Júlio, você quer coletânea ou é só uma música? Essa aqui? A playlist também. A playlist, né? Deve ter da playlist. Então, já que todos falaram aí, nós vamos adentrar na palavra, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. E Deus me deu uma palavra, aí vocês vão perguntar, Fábio, mas por que você não designou nenhuma outra pessoa para ministrar? Eu pensei assim, e Deus falou comigo. Eu assim, poxa, a gente está iniciando um trabalho agora com homens, a gente vai trabalhar muitas coisas fortes, né? Que vão vir para a personalidade do homem, que vão trazer à tona realmente quem é cada um de nós. Então nós precisamos começar entre nós mesmos, né? Hoje pode ser eu, amanhã pode ser o Marcelo, depois o Thiago, o Alinha, o Júnior. Então cada um de vocês se preparem, porque vocês também vão ser chamados para falar um pouquinho de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi 1 Pedro, como eu passei o tempo lá para vocês do grupo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. É o único versículo, mas que Deus falou muito forte no coração. E me deu um tema também. Me deu um tema chamado identidade. E a gente vai estar discorrendo sobre esse tema. O versículo 9 diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor me deu esse versículo e eu comecei a mergulhar na palavra. Por que pode falar mergulhar? Porque quando você lê uma palavra e você começa a meditar nela, parece que você faz um mergulho. Você se aprofunda nela. E foi isso que aconteceu comigo. E o Senhor me levou lá em Gênesis. O início de tudo, o início da criação do homem, o início da mulher. E o Senhor me fez atentar sobre quando Deus cria o homem e a mulher. Primeiro, Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, faz o homem adormecer e depois cria a mulher de sua costela. E eu comecei a meditar nessa palavra e eu falei, Senhor, o que isso tem a ver com identidade? Identidade? Me explica, Senhor, me esclarece mais, porque eu preciso entender sobre identidade dentro desse contexto, então eu preciso mergulhar mais. E aí eu comecei a aprofundar. E o Senhor começou a falar sobre todas as atribuições de Arão no jardim do Éden. Ele era um homem dominador. Ele dominava sobre o Éden. Ele comandava tudo naquele local. E todas as tardes, final do dia, ele tinha um encontro com Deus. Então o Senhor colocou ele, revelou a identidade dele como um ser, a imagem e semelhança de Deus, dominador. Então ele estava ali para dominar. Ele estava para dominar a natureza, os animais, o mar. O Senhor era dono de tudo, mas o Senhor cria o homem para dominar. E cria a mulher para ser a sua auxiliadora, para estar com ele nos momentos bons, nos momentos ruins. E assim forma-se o primeiro casal da terra. Só que o inimigo de nossas almas, ele não é satisfeito. E nunca foi, nunca será satisfeito sobre a nossa criação. Porque quando Deus ele estabelece Adão, estabelece Eva no Éden,
acontece o quê? Entra a fúria do inimigo para destruir Adão e Eva. E ele projeta um plano para destruir os dois. Só que mesmo o homem não obedecendo à voz do Senhor, o homem ainda teve uma chance. O Senhor tira Adão, Eva do jardim do Éden e agora os coloca na terra, onde em que outrora eles dominavam, eles comandavam, eles comiam a hora que eles queriam, eles tinham poder, o domínio dentro do jardim do Éden, e agora não mais. Agora eles teriam que produzir o seu próprio alimento, eles teriam que plantar, eles teriam que tecer vestes, eles teriam que sentir dores que outrora eles não sentiam. Eles agora tinham sentimentos, teriam que lidar com os sentimentos, teriam que lidar com as dúvidas, e assim o homem e a mulher, eles foram, através do pecado, se afastando de Deus. Aí, irmão Fábio, mas o que você quer dizer sobre o tema identidade? É que em um curto espaço de tempo, que a gente pensa que é muito tempo, mas foi como o Shalom disse, às vezes a nossa vida passa num piscar de olhos. E tem vezes que nós olhamos para o espelho e não reconhecemos com quem somos nós. Olhamos para o espelho e se pergunta: cadê aquele homem corajoso? Cadê aquele menino destemido e forte, que não tinha medo de nada, que ia, que enfrentava? Cadê ele? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com aquela força, com aquele vigor? Mas eu não estou falando do vigor físico, eu estou falando do vigor espiritual. E agora, voltando novamente a Adão e Eva, deixaram de ser dominadores para serem dominados. Eram dominados pela natureza que outrora eles dominavam. Era dominado pelos mares que outrora eles dominavam. Eram dominados pelo tempo que outrora eles dominavam. E a cada dia que se passava, eles vivendo ali, eles foram perdendo a intimidade com Deus. Deus não deixava de falar com eles, mas eles foram se distanciando de Deus. E com tudo isso vem a trajetória completa da palavra do Senhor. Aí passa por Jó, por Abraão, por Noé, por inúmeras figuras que sempre retratavam a vinda do Messias, como uma maneira de resgatar a identidade do povo, uma maneira de trazer novamente aquela personalidade do Éden, aquela figura em que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o homem dentro do jardim ele é dominador. Agora não mais. O pecado prevalecia sobre a geração humana. Então sempre fazia-se menção da vinda do Messias. Isaías falou sobre isso. Entre vários profetas que pronunciaram a vinda do Messias. E nos dias de hoje não é diferente. Porque cada um de vocês receberam a data em que vocês nasceram. Alguns devem ter lembranças da infância, da adolescência, da juventude. Mas o que foi feito
com cada um de nós? O que foi feito com a nossa identidade? Você olha, eu olho para o espelho hoje. Eu tenho orgulho de quem eu sou? É claro, cada um de nós temos as nossas batalhas, enfrentamos e vencemos. Nem todas conseguimos vencer, mas boa parte delas vencemos. Mas tem muitas coisas que nos travaram. E principalmente essa sociedade que quer deturpar a imagem do homem. Ela quer fazer com que o homem se torne algo frágil. E não é essa identidade que Deus tem para o homem. Eu não estou falando que você tem que ser forte o tempo todo, não. Mas o Senhor traz uma identidade do homem que a sociedade tenta destruir. Você nasceu para ser homem. E a sociedade coloca inúmeras possibilidades para você deixar de ser quem você é. E na palavra do Senhor, o primeiro ponto que Pedro fala, ele fala assim: vocês são geração eleita. E você sabe o que significa geração eleita? Você é escolhido. Eu sou escolhido, o Marcelo é escolhido, o Júnior é escolhido, o Aleph é escolhido, nós somos escolhidos. Mas o Senhor nos deu livre-arbítrio para fazer uma escolha. Você pode seguir em ser escolhido, mas você também pode escolher não ser escolhido. Você pode escolher em viver com a identidade que Cristo quer que você seja. Você também pode escolher em viver uma identidade que não é a sua. Deus te deixou o livre-arbítrio. Deus nos deixou o livre-arbítrio. E hoje Ele nos marca esse encontro para nos amadurecer e entender quem nós somos na presença dEle. O Shalom não é apenas o Shalom. O Aleph não é apenas o Aleph. O Marcelo não é apenas o Marcelo. O Edio não é apenas o Edio. Nós temos algo, nós temos uma bagagem, um conteúdo que Deus nos deu, que Deus nos escolheu, que Deus nos separou, e cada um de nós sabemos disso, mas muitas das vezes nós desistimos disso, de sermos quem Deus quer que nós sejamos. E nessa noite eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Talvez você está pensando aí, mas falar é fácil. Ele não sabe o que eu passo. Falar é fácil, ele não passa o que eu passo. Realmente, eu não sei o que vocês passam no dia a dia, na íntegra de cada um de vocês. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta, que o mesmo Deus que me escolheu você. Ele escolheu você para ser diferente nessa geração. Ele não te escolheu para ser mais um, não. Ele te escolheu para ser diferente. Você não vai ser melhor nem pior, mas você vai ser diferente. Aonde você colocar os seus pés, vão ver em você não quem você é, mas o que Deus fez você ser. É isso que eu quero que vocês abram a mente nessa noite. Porque muitas das vezes nós tentamos ser quem nós não somos. Tentamos imitar pessoas que Deus não quer que nós sejamos. Então o Senhor quer que nós sejamos geração eleita. Geração eleita. Homem escolhido. Mulheres escolhidas. Servos do Senhor escolhidos por Deus. Porque nós não estamos nessa terra só para levar uma vida e pronto, acabou. Porque como o Shalom falou, passa muito rápido. Eu acho que cada um de vocês, e até eu mesmo, eu lembro, nossa, na minha adolescência até que passou tão rápido. Tudo, vamos dizer que algumas coisas eu consegui realizar na minha vida, mas outras não. Será que eu vou conseguir realizar? Eu não sei.
mas se eu estiver dentro da identidade de Cristo, e se Deus quiser realizar, Ele vai realizar. Cada um de nós tivemos e temos um sonho, um projeto de vida. Mas Deus nos chamou primeiro, antes de nós queremos o nosso projeto de vida. Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos chamou, Deus nos colocou a identidade dele em nossas vidas. Deus não te chamou para ser mais um grupo que a sociedade quer que você seja. Rotular você. O Fábio é um hétero top. Fulano é Red Pill. Não, a gente não. Essas características não cabem em nós. Primeiro, nós somos separados por Deus. Nós somos servos do Senhor. Essa é a nossa identidade, servo do Senhor. E pronto. E depois disso nós sabemos que nós somos homens. Homens. E o homem, ele sabe quem ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele precisa se aproximar de Deus. Ele não precisa comprar amizades, porque ele tem a amizade de Deus. Ele não precisa tentar conquistar influência, porque ele é influenciado por Deus. Nós somos influenciados por Deus. O Senhor é a nossa influência. Nós podemos admirar pessoas aí fora, os profissionais, mas nós temos que entender que a nossa referência de vida é Deus. Deus é a nossa referência. Sacerdócio real. Essa é uma palavra muito forte. Sacerdócio. Sacerdócio vem de sacerdote. E não é o sacerdote humano. É aquele que serve o Senhor. É aquele que serve o Senhor. Ele tem livre acesso. Ele tem acesso com o Pai. Quando nós escolhemos, porque a escolha não é minha na vida do Aleph, a escolha é dele. A minha escolha, quem faz sou eu. Ninguém pode fazer por mim. Então, se ele escolher ser sacerdote, ele vai ser. Porque quando nós escolhemos algo pautado pelo Senhor, o Senhor nos direciona. Ele vai nos direcionando. E é lógico, nós não podemos aguardar deitado numa rede e tomando uma água de coco. Mas nós sabemos que o espiritual ele é muito forte, então nós precisamos receber a carga de Deus para transmitirmos ela na terra. Então nós recebemos de Deus e caminhamos. Recebemos do Senhor o sacerdote. Ele tem livre acesso para receber do Senhor. Então ele caminha a partir do momento que ele recebe do Senhor. Então você, como sacerdote do Senhor, você tem livre acesso ao Pai. Irmão Fábio, mas eu pedi à irmã fulana de tal para orar para mim porque ela é usada por Deus. Mas você sabia que você também pode fazer isso? Se você dobrar os seus joelhos e falar com Deus, falar, Senhor, eu preciso disso, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que não é para o meu mal, é para abençoar. O Senhor ele vai te visitar. Ele vai mudar tudo isso. Mas é aquele negócio. Quando estamos identificados. Mesma coisa quando você tira a sua identidade, quando você tira a sua habilitação. Você está identificado. Então você está identificado para dirigir um veículo. Você está identificado com RG para percorrer as ruas e for abordado. Você está com o documento para se apresentar. Aquilo ali é sua identidade.
E perante o mundo espiritual não é diferente. Como que você vai pedir um veículo para Deus espiritual, sendo que você não está identificado? Sendo que você não tem a identificação correta para receber do Senhor. Então, antes mesmo de pedirmos, nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou identificado? Eu tenho essa identidade para receber esse algo que eu estou pedindo do Senhor? Porque a maioria das vezes nós queremos receber, mas nós precisamos passar pelo processo da identificação. De sermos identificados. De recebermos o porte, o documento, para recebermos aquilo que nós almejamos. Então, nessa noite, eu quero te lembrar que você é sacerdócio real. Nessa noite eu quero te lembrar que você tem livre acesso ao Pai. Se você abrir o seu coração e clamar a Ele agora, Ele vai te responder. Se você se abster de tudo aquilo que não é do Senhor e receber a identificação dele para a tua vida, você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Se você acha que Deus já fez alguma coisa na tua vida, Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Ah, Fábio, mas eu tenho um emprego, eu tenho uma boa casa, mas o Senhor não quer que você fique acomodado simplesmente com isso. O Senhor quer fazer muito mais na tua vida, muito mais. As pessoas não querem ver mais apresentações do que você tem, mas de quem você é perante o Senhor. Não importa o que você tem ou deixou de ter, importa quem você é na presença do Senhor. Você é sacerdócio real, então você tem livre acesso ao Pai. Identidade. Nação santa. Nós somos santos perante o Senhor. Irmão Fábio, mas eu sou perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Mas a palavra do Senhor fala assim: se você é santo, se santifique mais. Se você é puro, se purifique mais. Isso não significa que você vai alcançar a perfeição de Cristo, não. Mas nós temos que estar diariamente buscando se santificar pelo Senhor. Porque quando nós buscamos a santificação, quando buscamos a santidade, a identidade do Senhor, ela começa a brilhar em nós. Aí, irmão Fábio, mas como que eu faço isso? Você sabe como que você faz. Você sabe aquilo que te afasta da santidade. Você sabe aquilo que te tira da intimidade de chegar até o Pai. Eu também sei aquilo que me afasta do Senhor, aquilo que me afasta da santidade. Então eu tenho que me afastar, me abster dessas coisas. Mas você tem que querer. Como eu havia dito antes, isso tudo é um livre-arbítrio. O Senhor te concedeu um livre-arbítrio de escolha. Então seja santo, porque a identidade do Senhor ela vai brilhar na tua vida. Seja santo, busque se santificar ao Senhor. Busque ter um momento de particularidade com o Pai. E quando eu falo momento de particularidade, não é você se trancar e ficar 3, 4 dias dentro do seu quarto falando com Deus. Não, é um momento que você senta. Às vezes você está num local onde você não está ouvindo nada nem ninguém, mas você quer ouvir a voz do Senhor e quer que Ele te ouça. Ontem eu fiz isso. Era por volta de umas 11 horas, eu saí aqui, dei uma volta no quarteirão
E fui conversar com Deus. Porque tem momento que é só você e Deus. Cara. Tem momento que é só você e Deus. Você quer ouvir o Senhor, você quer que Ele te ouça. E eu fui conversando com Ele. E eu tenho certeza que Ele me ouviu. Eu tenho certeza que Ele me ouviu. Eu tenho certeza que Ele sentiu o que eu estava sentindo. Não porque eu sou melhor do que alguém. Não, eu não sou melhor. Eu também não sou pior. Mas nós temos esse livre acesso com a santidade, com o Senhor. Nós não podemos perder esse momento sublime, esse momento gostoso em que nós falamos com o Pai. Porque o Pai Ele é tudo para nós. E eu acredito que Ele é tudo para você também. Ele é tudo para você. Povo adquirido. A graça, ela foi de graça, mas ela não foi barata. A maior prova de identificação de servo foi o preço que foi pago por você, por nós. Esse foi o maior. Isso aí não tem como mensurar em palavras a grandeza marcada em nós da identidade do Senhor. Marcada em cada um de nós. O sangue do Cordeiro. Sabe a digital com sangue? A digital do Senhor com sangue está em nós. Porque quando Ele derrama aquele sangue, não foi para mostrar para a humanidade que Ele era Deus, mas foi para mostrar para a humanidade que Ele nos amava a tal ponto de se entregar por nós. E a partir do momento que Ele fala que o véu está rasgado de alto a baixo, Ele pegou a sua digital com sangue e nos selou como servos do Cordeiro. E somos marcados e identificados pelo Senhor. Mas tem pessoas que jogam lama nessa marca. Tem pessoas que jogam impureza nessa marca. E quem sabe nessa noite o Senhor não te trouxe aqui para você ser futuramente. Vamos se dizer como uma espécie de uma água que jorra em locais impuros. E essa água também a água é limpa, mas ela vai com sangue mais puro ainda, que é o sangue do Cordeiro. Então a sua boca ela pode jorrar essa água limpa com o sangue do Cordeiro, que é mais puro ainda. Quem sabe nessa noite você não veio para resolver algumas questões internas suas e saber quem você é, para você entender que você foi chamado para ajudar vidas. Para chamar aquele povo que se esqueceu que foi adquirido, para voltar a novamente até a marca da identidade de Cristo, mostrada novamente. Como eu havia dito, esse mundo, os dias que nós vivemos, ele tenta inverter os valores, os papéis da sociedade, tenta acabar
com o homem masculino, tenta acabar com o homem cristão. Mas o que eu vou dizer para vocês aqui, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos sustenta nos locais mais baixos. E o que significa isso, Fábio? Aonde quer que você for, no vale, no deserto, o Senhor ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar te conduzindo. As pessoas vão estar olhando para vocês e vai estar vendo não você, mas a identidade do esposo de você. Mas nós precisamos querer essa marca de Cristo em nossas vidas. Marcelo, quantas horas? 8h17. Então nós precisamos querer essa marca do Senhor em nossas vidas. Mudanças, elas fazem parte do nosso dia a dia. Muitas das vezes temos que abrir mão de coisas que achamos que são boas para alcançar a plenitude do Senhor. E quando eu falo sobre mudanças, eu vou falar falando errado que eu tenho que vestir um terno, virar pastor. Não é nada disso. Não é nada disso. A mudança que eu falo é a mudança de dentro para fora. É algo que talvez tenha te travado. É algo que talvez tenha te segurado. É algo que talvez não tenha te deixado ainda explodir, expandir. Sabe por quê? Porque eu olho para cada um de vocês aqui e vejo pessoas que estão desperdiçadas nesse mundo. Mas desperdiçadas não é porque vocês não têm capacidade, vocês têm capacidade, só que as pessoas ainda não viram vocês. Vamos dizer que nós estamos escondidos. Pode-se dizer também até protegidos. Mas quando o Senhor abrir as suas asas, vocês lembram do Salmo 91, né? Quando o Senhor abrir as asas dele e a sociedade verem vocês, vai ser um choque. Porque nessa noite eu quero que vocês olhem no espelho e lembrem de todos os sonhos que vocês tiveram, de todos os projetos que vocês fizeram, desde o mais infantil ao mais organizado. E aí vocês coloquem na balança. Vocês coloquem na balança como vocês eram antes e como vocês são hoje. E perguntem para o Senhor: Senhor, eu perdi um pouco da minha identidade. Senhor, me perdi na caminhada. Aquilo que me falaram realmente era verdade, ou eu me perdi? Eu continuo no foco do Senhor, continuo identificado pelo Senhor, ou minhas vistas já estão embaçadas? Porque espiritualmente falando, muitas pessoas, elas ficam com as vistas embaçadas e deixam de acreditar em si mesmo.
E é por isso que eu estou falando, cada um de vocês tem um grande potencial, ou vários potenciais aqui. Mas às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar em nós essa grandeza que Deus colocou em você. Você tem potencial. Não deixa ninguém falar que você não é. O Senhor te chamou para ser. O Senhor te escolheu como dominador. Lembra lá no Jardim do Éden? Adão era dominador, então o Senhor escolheu cada um de vocês para serem dominadores. E quando eu falo dominador, não é simplesmente do fato de mandar, não. É das pessoas olharem vocês e verem uma figura diante da presença do Senhor. Pessoas que vão respeitar você, sendo você não precisar abrir a sua boca para falar nada, mas só a sua presença perante o Senhor, as pessoas já vão respeitar vocês. A presença de vocês vão ser imponentes, porque o Senhor revela em nós a semelhança dele. Grava isso. O Senhor revela em nós a semelhança dele. Todos os dias, quando você se levanta, Ele revela em você a semelhança dele. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então nós temos que lembrar de onde nós saímos. Nós temos que lembrar da toca que nós saímos, que o Senhor nos tirou. Do buraco, da vala. Nós temos que lembrar para que nós não venhamos voltar para lá, porque o Senhor, Ele nos tirou do monturo, tirou do meio dos necessitados e fez com que nós nos assentássemos na mesa de reis, de príncipes. Ele separou para você uma cadeira real. Ser servo do Senhor não é meramente ser um servo, mas ser um servo que o Senhor escolheu que você fosse para Ele. Identidade é isso, é você saber quem você é na presença do Senhor, porque quando nós sabemos quem nós somos na presença do Senhor, você não vai ficar enganado neste mundo. As pessoas, a sociedade pode falar o que quiser, mas você não vai ficar enganado, você não vai ficar perdido, perguntando quem eu sou. Você vai saber quem você é na presença do Senhor. O Senhor nos escolheu para sermos imagem e semelhança dele. O Senhor escolheu o Shalom para ser imagem e semelhança dele. O Senhor escolheu o Ed Júnior para ser imagem e semelhança dele. O Senhor escolheu o Aleph para ser imagem e semelhança dele. O Senhor escolheu o Marcelo para ser imagem e semelhança dele. O Senhor nos escolheu. E aí, qual é a dúvida que ainda nós temos? Ah, mas o Senhor não fez isso na minha vida. Se coloque na postura e na posição que o Senhor irá fazer. E postura não é só apenas ficar esperando. Porque quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, quando José é lançado naquela cisterna pelos seus próprios irmãos, ele poderia ter ficado ali, não quero mais viver, não quero saber mais de nada. Foi vendido como escravo. Ele poderia ter esmorecido ali, não, vou deixar eles me matarem aqui porque eu não quero servir para nada. Mas não, ele se posicionou mesmo sendo vendido, sendo como escravo. Você sabe que é aproximadamente 12 a 13 anos em cativo. Foi a vida de José. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Foram aproximadamente 13 anos sendo serviçado. Mas mesmo assim,
ele não desanimou. Mesmo assim, ele não esmoreceu. Agora, José estava na casa de Potifar. Estava ali cuidando das finanças e tudo. Mas aconteceu algo que fez com que ele fosse preso numa cadeia real. E eu te pergunto, qual seria a possibilidade de um escravo normal ser preso em uma cadeia real? Ah, mas ele trabalhava com Potifar. Sim, mas ele era um escravo como qualquer outro. Mas aí entra a diferença em ter a identidade do Senhor. Imagine José sendo acusado pela esposa de Potifar. E Potifar observou toda a vida de José dentro da casa dele. Imagino eu que entrou uma dúvida na cabeça de Potifar. Então ele pediu ao rei. Nós já sabemos o desfecho dessa história. Dentro da cadeia, José revela sonhos, e esse sonho chega até o rei. Ele consegue interpretar o sonho do rei. E ele é colocado como abaixo do rei, a pessoa mais importante. Então o que eu quero te dizer nessa noite, não fuja da sua identidade. Porque as dificuldades elas vêm mais para te levar em locais mais altos. A dificuldade vem, mas é para te colocar em locais que você jamais teve acesso. E se você tiver a postura e a identidade do Senhor, você vai chegar lá. O Senhor não te dá o dia certo, mas Ele fala, você vai chegar lá. Nós não podemos ser impacientes, mas temos que esperar no Senhor, porque a identidade dele tem que prevalecer em nós. Não é a nossa impaciência, não é a nossa ansiedade, não é o nosso medo, não é a nossa depressão, mas o que tem que prevalecer é a identidade do Senhor em nossas vidas. Eu sei que não é fácil. Fácil é falar. Mas imagine só um homem que esperou aproximadamente 13 anos para ter um reencontro com seus irmãos. Imagine o coração desse homem de dor, de tristeza, de rancor pelo fato dos seus irmãos terem feito aquilo. Mas ele não, o medo, a tristeza e o rancor não prevaleceu. O que prevaleceu foi a identidade do Senhor. Então, nessa noite, é essa a palavra que o Senhor tem para nós. Identidade. Saiba quem você é perante Deus. Porque quando nós sabemos quem nós somos perante o Senhor, o restante fica fácil. É que nem a palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você sabe quem você é perante o Senhor, as demais coisas vão se encaixando na normalidade de Deus. Essa noite Deus está mudando percursos. Eu quero contar vocês nesse copo dos pés. Essa noite Deus está mudando nós. O Senhor me mostra que tinham hipóteses que estavam indo para o abismo. Mas o Senhor pega a visão pura e desembaraça.
e faz você enxergar nessa noite o caminho correto que você tem que percorrer. Sabe por quê? Porque o Senhor não te chamou para ser envergonhado, não. O Senhor não te chamou para expor a sua nudez. O Senhor não te chamou para expor a sua vergonha. O Senhor te chamou para ser identificado por Ele, preservado e cuidado por Ele. Assim como Moisés, quando estava ali sendo ensinado pelos egípcios, cometeu aquele crime e correu para o deserto, o Senhor não deixou ele sozinho para o deserto, o Senhor foi com ele. O Senhor não expôs a vergonha dele. O Senhor cuidou dele no deserto para que ele voltasse e se tornasse o libertador do povo. Então nessa noite o Senhor te chama, te identifica, te mostra quem você é, para que você possa caminhar no caminho que Ele percorreu para você. Então quero convidar agora neste momento você fechar seus olhos e medite em quem você tem sido nos dias atuais. Você tem se deixado levar por aquelas pessoas que dizem que você não vai conseguir. Você tem se deixado levar por notícias seculares que a sua família ela não tem mais jeito, ela não tem mais solução, que você é uma vergonha para a sociedade, que você é uma vergonha para a sua família. Então Deus diz nessa noite que você foi chamado por Ele. O Senhor diz nessa noite que você foi escolhido desde o ventre da sua madre. Você foi escolhido dentro do ventre da sua mãe. O Senhor colocou aquela digital de sangue, te identificando como servo dele, como homem de Deus, como homem posturado, como homem que vai percorrer os caminhos dele, como homem forte, corajoso. E que o Senhor sempre estará renovando as suas forças, que o Senhor sempre estará cuidando de você. Senhor, visite nessa noite a cada um de nós, Pai, que ouvimos a Tua palavra. Senhor, que não tenha sido a minha boca que falou nada, que proferiu nada, mas que tenha sido o Teu Espírito, Pai, falando aos nossos corações. Pai, nós precisamos, Pai, tomar essa postura. Senhor, nós precisamos entender e viver a Tua identidade sobre as nossas vidas. O Senhor nos identificou com o Teu sangue. O Senhor nos separou para ser servos seus, para ser geração eleita, para ser sacerdócio real, para ser nação santa e povo adquirido, Senhor. Nós somos, Senhor, todo esse contexto que foi dito aqui nessa noite, ó Pai. Então, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor, do nosso, Senhor, o potencial que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor. A grandeza que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, nessa noite. Visita, Senhor. Visita seu Shalom. Visita seu Hélio Júnior. Visita eles, Senhor. E quebra tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado eles de serem quem eles têm que ser. Ó Pai, na tua presença. Senhor, visita eles nesse momento, ó Pai. E todos os traumas, Senhor. Todas as angústias do passado, Senhor. Derruba por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. E fortalece, Senhor, a personalidade de cada um deles. Nessa noite eu te peço, Senhor, esse grupo está iniciando hoje, Pai.
o primeiro encontro, ó Pai, mas eu já vejo aqui, Senhor, grandes coisas que o Senhor está fazendo em nosso meio. Eu vejo aqui, Senhor, potenciais sendo expandidos, Senhor, no mundo espiritual, no mundo secular, no mundo profissional, mas eles precisam querer, ó. Nessa noite, Pai, coloca o desejo, Senhor, na vida dele, no coração deles, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, também eu te peço, Pai, sobre a vida do Alex e do Marcelo, Pai, nessa noite. Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi lançado contra a vida deles, Senhor, de inferioridade, de não crescimento, ó Pai, de julgamento, ó Pai, nessa noite nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai, lança por terra, Pai, e faça, Senhor, eles enxergarem o quão grande eles são na Tua presença, ó Pai. Senhor, o Senhor escolheu a cada um deles, o Senhor separou e ungiu, Senhor, a cada um deles como servo Teu, ó Pai. Então, nessa noite nós te pedimos, nós conclamamos, ó Pai, o Senhor venha trazer sobre a vida deles, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, a Tua identidade sobre a vida de cada um de nós, ó. Senhor, sela eles, Senhor, e faz com que as pessoas vejam, Senhor, o Teu Espírito prevalecendo sobre a vida deles, Pai. Aonde que eles colocarem a planta dos pés deles, Senhor, sejam como José, que aonde ele colocava as mãos, Senhor, prosperava. É abençoado, ó Pai. Então, nessa noite, Pai, coloca, Senhor, esse dom sobre a vida dos Teus servos identificados por Ti. Assim, ó Pai, nós te louvamos. E te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por cada um de nós que estamos. Assim, ó Deus, te agradecemos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que nesta noite você entenda o potencial que você tem. Você não é qualquer pessoa. Vocês não são qualquer pessoa. Explorem. Nesta noite o Senhor pede que vocês venham explorar o potencial que vocês têm. Aí, irmão Fábio, mas eu não vejo. A partir de hoje você vai começar a ver aquilo que Deus tem na vida de vocês. A partir de hoje eu profetizo na autoridade do nome do Senhor, que vocês vão olhar para o espelho e não vão enxergar mais a mesma pessoa, mas vão enxergar a identidade do Senhor sobre a vida de vocês. E aonde vocês colocarem a mão de vocês, prosperará. Aquele projeto vai sair do papel. Porque o Senhor, nesta noite, Ele trouxe essa palavra sobre identidade. E quando nós entendermos e enxergarmos a nossa identidade, nada vai ser difícil para nós executarmos. Então está encerrado a nossa primeira reunião, Forjados pelo Fogo. E eu espero que tenha sido um bênção na vida de vocês, porque na minha foi essa palavra mexeu com o meu ego, quebrou e refez. Então, eu sei que cada um de vocês tiveram uma semana puxada, pesada, positiva da semana. Eu acho que foi uma das semanas mais difíceis que eu tive nesse ano de 2025. Mas os pensamentos de desistir veio um monte de vezes. Eu não vou mentir para você, não posso ser igual. De desistir, de parar, mas de fugir. Mas quando Deus ele coloca algo e explora o seu potencial, nada te para. Eu acho, nada vai te parar. Deus é contigo. Assim está encerrado, em nome de Jesus. Amém.